18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7, seguindo a programação da Mix Manaus, agora com 18 horas, comigo, Karime Leão, e com Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime Leão, boa noite a todos vocês que acompanham a gente agora aqui no 18 horas. E, gente, manda aquela mensagem para o nosso WhatsApp, que é o número 994887592. Manda uma foto, vídeo, né, Karime? Manda ali o seu alô pra gente aqui da Mix e participa do nosso 18 horas de hoje. Isso, vale a sua participação, a gente quer interagir, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Ken Paz e todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, primeiramente, ameaça, mas é de chuva, tá? Aqui pela zona oeste da capital amazonense. A gente já mapeou a Avenida Brasil nesse sentido volta para casa, sentido centro-bairro. Desde o comecinho da Avenida Brasil, em toda essa extensão, as proximidades da Prefeitura de Manaus, tá um trânsito carregado bastante complicado. Mas tem rota de fuga, hein? Para quem conhece, pode pegar essa rota de fuga para você fugir aí desse trânsito congestionado. Só que aí vai passando um pouquinho da Avenida Brasil, ainda no sentido centro-bairro, bem nas proximidades do Hospital da Criança, o trânsito volta a ter aquela retenção, com muitos veículos aqui pela via, aquele trânsito carregado aqui na Avenida Brasil. E essa situação também se repete ali na Avenida Coronel Teixeira, né? Bem nesse cruzamento com a Avenida Brasil, trânsito retido por lá. Nesse momento a gente falou de ameaça de chuva, já começou os primeiros chuviscos por aqui. Karime, Kennedson. Muito obrigada, ou seja, a gente sabe que com chuva, não é, Kennedy? O trânsito de Manaus para a qualquer hora do dia. Fica carregado e principalmente nessas vias ali tem um retorno bem próximo da Coronel Teixeira, tem aquele retorno para acessar a Avenida Brasil voltando e ali realmente o trânsito fica carregado, mas ele até falou, né? Tem aquelas ruas de fuga ali da Avenida Brasil, você pode acessar pro São Jorge, indo ali próximo da tua casa, né, Karime? Verdade. Tem várias vias paralelas por ali, então vale a pena redobrar a atenção e se você tá saindo do centro agora, já tem a opção de poder tomar um novo destino, talvez ali para poder sair desse trânsito, né, Karime? Verdade. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Caso Amazonprev, Polícia Federal investiga contador de campanha de Wilson Lima para a reeleição. Governo Wilson Lima começa dezembro com uma dívida de mais de 93 milhões de reais. Mãe é presa suspeita de explorar sexualmente as próprias filhas menores de idade. Polícia prende homem que sequestrou, agrediu e assassinou a ex-companheira. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você sintonizado aqui em 100,7 até às 7 da noite. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E a gente abre 18 horas com uma denúncia publicada hoje no jornal o Globo, que coloca mais uma vez a gestão Wilson Lima no centro de um escândalo nacional. A reportagem revela quem foi o responsável por autorizar o investimento de 50 milhões de reais da Amazonprev no Banco Master. Foi o contador da campanha de Wilson Lima para o governo do Amazonas em 2022, Ari Renato Vasconcelos de Souza, também filiado do União Brasil. As aplicações, vamos lembrar, foram feitas no meio de 2024, só que o Ministério da Previdência já tinha emitido no início de 2024 alertas preventivos sobre os riscos das aplicações no Master e tinha começado auditoria nos fundos envolvidos. E mesmo assim, a Amazonprev investiu nesse banco que está interditado. E a grande pergunta, Karime, que todo mundo tem feito ultimamente é que ninguém sabe exatamente quem teria autorizado essa aplicação, né, Karime? E como nós adiantamos aqui no 18 horas, o responsável foi o contador da campanha eleitoral de Wilson Lima para o governo em 2022. O histórico de Ari Renato, ele é todo ligado ao governo do estado do Amazonas, gente. Além de ter sido contador da campanha à reeleição de Wilson Lima, ele foi secretário executivo da Casa Civil,
se filiou à União Brasil e um mês depois de aplicar esses 50 milhões no Banco Master, foi promovido a presidente da Amazonprev, onde permaneceu por pelo menos 10 meses. Agora, com o Banco Master em um colapso e também a Polícia Federal investigando um possível esquema nacional, a operação que ele assinou está no centro das apurações da Polícia Federal. Documentos internos publicados hoje pelo jornal O Globo, eles mostram que essa aplicação ela foi feita às escondidas. Não houve reunião, não houve deliberação, não existe nenhuma ata registrando essa decisão. Exatamente, Kennethson, não existe nenhuma ata registrando a decisão. Foi uma permissão individual que ignorou as regras da Amazonprev. Informação que também nós adiantamos aqui no 18 horas. Inclusive, o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, Roberto Dávila, revelou em entrevista aqui ao 18 horas que oficialmente o rombo de investimentos irregulares da Amazonprev já soma 390 milhões de reais. Mas ele tem certeza que esse valor é só a ponta do iceberg. O prejuízo pode chegar a quase 1 bilhão de reais de investimentos irregulares feitos pela Amazonprev. E o mais grave, essas operações foram feitas aí sem garantia, sem análise de risco e sem a aprovação colegiada. A fundação que existe para proteger, para proteger e não expor o dinheiro de todos os servidores do governo do estado do Amazonas. Aí vai professor, policial, enfim, todos os servidores do estado do Amazonas têm um fundo ali. Esse é o único fundo responsável pelo dinheiro das aposentadorias e pensões. E eles estão preocupados, né, Karine? Por razão. Só que agora todas essas irregularidades estão na mira da Polícia Federal, que investiga justamente esse escândalo do governo Wilson Lima em relação a essa operação irregular da Amazonprev no Banco Master. E nesse caso, a Polícia Federal apura como o Banco Master conseguiu captar mais de 1,8 milhão de reais de fundos de previdência em todo o país, gente. Mesmo já enfrentando diversos alertas de greve e também de solvência. E a aplicação de 50 milhões de reais da Amazonprev, assinado por Ari Renato, é apontado como uma dessas operações feitas para poder tentar manter o banco com ali o pé artificialmente, Karime, como se eles ainda estivessem dentro do jogo, né? Exatamente, ou seja, são aplicações aí, como você falou, irregulares, mais de 1,8 bilhões de reais de fundos de previdências de todo o país que foram feitos irregularmente nesse banco, no Banco Master. O governo Wilson Lima tenta reduzir a gravidade dessa questão, dizendo que o valor é menos de 0,5% do fundo, mas a questão aqui, né, gente, não é a porcentagem, não é a quantidade, é a irregularidade de todo o processo. 50 milhões foi só no Banco Master, feito de forma irregular. E o restante disso, 390 milhões já comprovados. E o que pode chegar a 1 bilhão de reais feito aplicações feitas irregularmente com dinheiro da Previdência dos servidores do estado do Amazonas. E aí, como é que fica? A questão é a irregularidade de todo esse processo. É a atuação política movimentando quantias milionárias sem amparo legal, apostando o dinheiro da Previdência do servidor no banco que já estava sob investigação. Agora a Polícia Federal está no jogo. Agora eu quero ver como é que vai ficar. A situação passa a ser de responsabilidade federal e coloca a gestão Wilson Lima mais uma vez na linha de fogo, no maior escândalo financeiro do governo Wilson Lima. E Karime, segundo a reportagem de hoje do jornal O Globo, quase 2 meses antes de assumir oficialmente a presidência da Amazonprev, o ex-contador da campanha de Wilson Lima, Ari Renato de Souza, assinou documentos que autorizavam esse investimento milionário em títulos sem garantia, gente. Fato que virou alvo de investigação da Polícia Federal e também deixou no ar uma pergunta que não quer calar. Como um negócio tão arriscado conseguiu avançar sem ninguém perceber? É uma questão absurda. Como é que assinaram, autorizaram? Não é uma pessoa só. A repórter Odinera Araújo traz mais detalhes pra gente sobre esse caso cheio de contradições e ligações políticas que estão nas investigações da Polícia Federal. Odinera, boa noite. Afinal, o que realmente aconteceu dentro da Amazonprev?
Bom, o que aconteceu foi um verdadeiro roteiro de absurdo com o dinheiro público. A assinatura autorizando o investimento de 50 milhões no problemático Banco Master não foi a da presidente do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado, Maria Neblina, na época. Segundo reportagem do jornal Estadão, quem autorizou o aporte foi Ari Renato Vasconcelos de Souza, alguém muito próximo do governador Wilson Lima. Foi secretário dele na primeira gestão, contador da campanha da reeleição do governador e filiado ao mesmo partido, o União Brasil. Ou seja, não era qualquer pessoa mexendo nas economias de quase 100 mil servidores. Quando assinou o investimento no banco falido, Ari de Souza era gerente de administração e finanças do Amazonprev. Ele passou por cima da presidente e, mesmo sem autorização legal para isso, assinou os documentos dando aval ao investimento milionário. E o mais curioso é que Ari de Souza assinou a autorização do investimento quase 2 meses antes de o governador do Amazonas trocar a presidência da Amazonprev e colocar ele, Ari, no comando do Instituto. Parece coincidência, né? Ou pressa demais para um negócio desse tamanho. O investimento, que deveria passar por análise técnica, comitê, reunião registrada em ata e decisão colegiada, simplesmente pulou etapas, inclusive sendo assinado por uma pessoa que ainda não tinha sido nomeada para isso, conforme a reportagem do Estadão. Não há atas, não há registro de deliberação, não há explicação convincente, de acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas, Roberto Dávila, que foi um dos primeiros a denunciar essa irregularidade. Quando o Banco Master quebrou, a Amazonprev virou credora e isso significa risco real de prejuízo. Mesmo assim, o governo tenta minimizar, dizendo que o dinheiro representa menos 0,5% dos investimentos. Mas para quem depende da aposentadoria, qualquer perda é um escândalo, ainda mais quando há suspeita de falhas graves no processo. Conselheiros da Amazonprev afirmam que a operação foi uma surpresa desagradável e fugiu totalmente do padrão. A própria instituição abriu sindicância, mas até agora ninguém sabe onde está o resultado. O que deveria ser público virou um mistério. E no fim, o que sobrou foi a pergunta: quem vai assumir a responsabilidade caso esses 50 milhões de reais não voltem aos cofres do Estado? Alguém sabe? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, né, Karime? Pra onde é que vai esse dinheiro? Quem vai conseguir repor? O governador disse que tá tudo bem, viu? Que vai garantir aí. Ele vai garantir, eu quero só ver, porque já somam 390 milhões de reais, segundo entrevista, segundo denúncia feita aqui no 18 horas. Mas e aí? A questão também não é só isso, a questão é aplicar uma fortuna da aposentadoria dos servidores do Estado do Amazonas de forma irregular. O Diné foi clara. O tesoureiro lá, o contador da campanha do Wilson Lima em 2022 aplicou o dinheiro assinando pela Amazonprev antes de assumir o cargo, ou seja, a Polícia Federal tem muito que investigar. São diversos pontos a serem colhidos nesse momento, Karime, porque assim, se você ainda não é nomeado, você não tem a capacidade técnica para poder assinar documentos. Você não pode receber esse documento. E tem um outro papel também, porque é o papel daquela pessoa que recebe. Quem é que dá a canetada para oficializar as coisas que acontecem na Amazonprev? Então alguém deu essa canetada, alguém autorizou que uma pessoa que não era ainda empossada a poder registrar essa assinatura como uma autoridade. Seguisse com esses investimentos, aliás. É algo que realmente chama muita atenção. Mas vamos mudar de assunto, meu povo, porque olha só, gente, você gosta do seu nome? Você já pensou em trocar alguma vez? Assim, eu não gosto muito de Kennedy, não, vou mudar pra quem? Eu até tava brincando, gente, ó, os dois que vão falar a respeito de mudança de nome, Kennedson e Karime. Né? Não são nomes nada comuns, mas eu assumo o meu nome de boa. Também de boa, mas sim, as pessoas elas acabam sentindo dificuldade de pronunciar. Na escola sempre tinha problema, Kennedson, sempre travava a língua. Difícil, com né? certeza. E aqui no Amazonas, por que tô falando disso? Porque aqui no Amazonas muita gente pensou, mas ela não ficou só no pensamento. Eles de fato mudaram de nome. Foram trocar o nome. Eu super acostumei com o meu, também tinha gracinhas, mas até que nunca é apelido, carimbo, uma coisa assim, ou Karine, né, Karina, mas até que eu não tive apelido não, que eu não ligava. A gente veste a identidade do nome diferente, mas como você falou, muitos aqui no estado do Amazonas não, quer saber, não quero essa
recorri em ação e vou trocar o meu nome. Isso desde que a legislação permitiu a troca do nome direto no cartório, facilitou muito, porque aí não precisa passar pela justiça ou apresentar justificativa. A procura para mudança de nome, Kennedson, disparou, tá? Foram 375 mudanças de prenome nos últimos 3 meses, uma média de 120 por ano. E quem traz mais detalhes a respeito do assunto é Rodrigo Soares. O que tem impulsionado esse aumento nas mudanças de nome é a facilidade. Hoje, qualquer pessoa maior de 18 anos pode alterar o próprio nome diretamente no cartório sem justificativa e sem precisar passar pela justiça. Essa mudança demora no máximo 5 dias e essa desburocratização tem reflexo direto nos números. Foram 375 mudanças de prenome em 3 anos no Amazonas. E para falar sobre essa procura crescente, a gente ouve agora o registrador civil Miguel Agra. Não precisa ser vexatório, basta o desejo do interessado em alterar. Não precisa justificar essa alteração. O procedimento, ele exige a apresentação da cédula de identidade, da certidão de nascimento atualizada, da certidão de casamento, se a pessoa for casada, e de algumas certidões específicas, certidão da Justiça Estadual e certidão da Justiça Federal. Segundo a ANOREG, a Associação dos Notórios e Registradores do Estado do Amazonas, a possibilidade de fazer tudo no cartório representa um avanço importante no direito à identidade. O serviço tem segurança jurídica, é rápido e o preço é tabelado. Em 2025, a taxa para alteração de nome custa R$ 166,73. As regras também foram ampliadas. Agora é possível mudar sobrenome a qualquer momento, incluir ou excluir sobrenomes familiares, alterar após casamento ou divórcio. E os filhos podem acompanhar a mudança dos pais. Depois da alteração, o cartório notifica automaticamente CPF, RG, passaporte e Justiça Eleitoral. E sobre como esse procedimento funciona na prática, a gente volta a ouvir o registrador civil Miguel Agra. 14.382 de 2022, houve uma flexibilização também em relação ao sobrenome. Por exemplo, a lei traz a hipótese da pessoa que deseja incluir um sobrenome familiar, ou um sobrenome do avô, que não consta no nome do pai, é possível também fazer essa inclusão. E no caso de casado, caso um dos cônjuges se arrependa de ter incluído o nome do outro, pode solicitar a exclusão do sobrenome mesmo durante o casamento. A legislação também ampliou o direito para famílias com recém-nascidos. Agora, os pais podem mudar o nome do bebê em até 15 dias após o registro, quando não houve consenso na hora da certidão. Mais um ponto importante: se a pessoa que fez a mudança do próprio nome quiser reverter depois, aí sim é preciso entrar com ação na justiça. Karime Kennedson, volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Karime, agora escuta esse caso absurdo, gente. Uma mulher, ela foi presa em flagrante, suspeita de explorar sexualmente as filhas, Karime, as próprias filhas menores de idade. Meu Deus. Kenneth, é um absurdo isso, Kenneth. São meninas com idade entre 7, 10 e 12 anos, tá? E segundo a polícia, a filha mais velha, essa de 12 anos, estava sozinha num ponto de prostituição. Enfim, o repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes a respeito desse caso revoltante e conta agora pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, exatamente isso. Essa mulher presa em flagrante ali no município de Careiro, aqui no interior do estado, a suspeita é exploração sexual das 3 filhas menores de idade. Uma prisão que aconteceu na última sexta-feira. A Polícia Civil do Amazonas diz que o caso já era acompanhado pelo Conselho Tutelar e investigado pela delegacia do município. Essa ação que levou à prisão foi disparada depois que o gabinete ali do Poder Judiciário acionou a Polícia Militar, que encontrou a filha mais velha, a de 12 anos, sozinha em um ponto de prostituição. Inclusive, a mãe estava ali nas proximidades, enquanto as outras 2 crianças foram achadas sozinhas em um flutuante. Durante o interrogatório, a polícia confirmou que a mulher usava as próprias filhas para conseguir dinheiro, que era, inclusive, depois
ali para comprar drogas. A suspeita já respondia por outro processo pelos mesmos crimes e havia sido denunciada pelo Ministério Público. Pela gravidade do caso, ela foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e também exploração infantil. A justiça converteu agora o flagrante em prisão preventiva, considerando a reincidência e a necessidade de proteger as crianças. Agora as menores foram entregues ao Conselho Tutelar, que segue com o acompanhamento e a proteção das 3. A Polícia Civil continua investigando e apurando se há outros envolvidos e também a dimensão total desses abusos. Volto com vocês. 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h23. Vamos de política. Kenneth Paes segue com a gente. Nathalie Moraes agora ao vivo conosco. Nathalie, então, o governo Wilson Lima começa dezembro com uma dívida de mais de 93 milhões de reais, apesar de todo o dinheiro que ele já pediu emprestado, né? O que essa dívida representa na prática para a gestão do Estado e quem é que pode ser afetado com esse rombo? Isso é claro que a gente. Quem paga a dívida é sempre o cidadão, o contribuinte, né, Nathalie? Mais um calote dessa gestão, né, Karime? A gente pode começar aí o quadro de política de hoje dizendo essa frase, assim, muito boa noite para você, Karime, boa noite, Kenneth Paes, e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. O que a gente vem vendo, Karime, nos últimos 7 anos, eu posso dizer assim, né, um retrato realmente da gestão Wilson Lima, é uma gestão sem responsabilidade fiscal, sem planejamento e principalmente sem transparência com a população. E como você já adiantou, quem acaba sofrendo é quem está na ponta, né? A gente traz sempre aqui no 18 horas a situação dos trabalhadores terceirizados que estão aí numa situação sem receber, só que nesse mês de dezembro realmente o montante chama a atenção porque ultrapassa, Kenneth Paes, 93 milhões de reais. Inclusive esses valores, eles já estão empenhados nas contas do Estado, ou seja, são contas nas quais o governo tem obrigação ali de pagar. Não dá pra empurrar com a barriga e deixar pro mês seguinte, não. Todo mundo tem aquela conta, né, que fala bem assim, não, essa daqui devo, não nego, mas pago quando puder. Essas não dá pra não... É igual luz, como você fica sem luz, não água, como você fica sem água, situações realmente, né, extremas, certo, né? E essa situação não é de hoje. Mesmo a gente sabe que existe um decreto de austeridade em vigor há meses, onde ele diz ali que reduziu vários gastos, né? Só que na prática a gente tem visto que não é bem assim. Isso porque as dívidas aqui no Amazonas só cresceram. O governo Wilson Lima não conseguiu reduzir gastos e nos últimos meses o que a gente vem vendo realmente é que vem empurrando cada vez mais a conta pra frente. E a gente sabe que quem vai assumir essa bomba, esse rombo, por que não dizer assim, é o próximo governador a sentar ali na cadeira. E quando a gente analisa realmente aí quem tá na fila para receber, o cenário fica ainda mais grave, porque a gente vem vendo assim, tipo, valores depositados assim de pagamentos, por exemplo, para a Secretaria de Comunicação, por exemplo, tem 13 milhões de reais. E aí, né, é um valor que realmente chama a atenção. E aí a gente sabe, enquanto isso, pautas essenciais como a Secretaria de Saúde do Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública, a gente não vê investimentos como esses, né? Então, assim, para um único mês, realmente é um montante que chama a atenção, Karime. Claro, né? Tem que investir em publicidade, que a única coisa que a gente vê é por onde o governo do estado diz que tá tudo maravilha, que é o país das maravilhas, tá tudo lindo e maravilhoso só na publicidade. E a gente começa 2026 assim, ó, com a corda no pescoço. E a gente já sabe, né, quem que vai pagar essa conta é o contribuinte, não tem por onde fugir, gente. Lembra? Governo federal, governo estadual, município não tem dinheiro, não ganha dinheiro. O dinheiro que eles fazem as coisas, pagam as coisas, investem ou não, é o nosso, é o dinheiro do contribuinte. Então, é claro, quem vai pagar é a gente. Kenneth, repercutiu hoje a fala de Michele Bolsonaro contra uma possível aliança com o Ciro Gomes. Essa seria uma estratégia do partido, né, para não perder lá no Nordeste. Deu uma repercussão, muita gente, enfim, criticando muito essa fala da Michele Bolsonaro. Quebrou a direita, não quebrou, né? Exato. Conta pra gente, explica. Então, na realidade, não foi uma crítica em si à fala do Bolsonaro,
Isso eu falo pela perspectiva da população, de quem de fato apoia o bolsonarismo, apoia a família Bolsonaro nesse momento. O fato que quebrou de fato é porque desculpa ser redundante, mas assim, é porque Michele Bolsonaro, ela viu esse cenário se formando do PL querendo fazer alianças com Ciro Gomes como uma traição, porque o que ela repercutiu durante esse evento que aconteceu lá no Ceará, no Nordeste, foi que ela resgatou diversos momentos em que Ciro Gomes, ele fez diversas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando ele de ladrão, chamando ele de corrupto, chamando ele de diversos nomes, e que tudo isso acabava se tornando ali, o Ciro Gomes, esse principal opositor ao governo Bolsonaro. Então, ao longo dessas últimas campanhas, sempre Ciro Gomes ele foi contra. E até existe um vídeo que circula pelas redes sociais, no qual o Ciro Gomes ele está em um podcast e fala que toda a família Bolsonaro, tanto o Bolsonaro teria ensinado os filhos, como também os filhos aprenderam a roubar com Bolsonaro. Então, todos os deputados, o vereador Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos eles são ladrões na visão de Ciro Gomes. E aí você se depara numa situação como essa. Você percebe que o seu partido, vamos analisar pela visão da Michele Bolsonaro, no partido dela tá fazendo aliança com o homem que sempre falou mal da família dela. E nesse momento, como uma espécie de leoa, ela foi pra cima e aí ela criticou essa postura do PL em querer fazer alianças com alguém que sempre foi opositor, com alguém que sempre foi diferente e que tem opiniões completamente contrárias da visão do partido. E aí, nas redes sociais, isso repercutiu bastante. Quem fez essa ligação para Ciro Gomes para poder articular essa aliança foi o deputado André Fernandes, que também é lá do Nordeste, é um nome muito forte dessa classe política da direita, voltada mais à direita. E André Fernandes, ele rebateu dizendo a Michele Bolsonaro que ele só fez aquilo que o capitão mandou, ou seja, aquilo que o Bolsonaro mandou. Só que quem se encontrou com o Bolsonaro pela última vez foi a Michele Bolsonaro. Não há certeza se isso foi um alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o fato é que nesse momento, você está vendo ali no cenário político sem uma liderança, e aquilo que a gente já vinha falado, no meio dessa classe política, sem uma liderança forte da direita, todos querem tomar opiniões, todos querem tomar o protagonismo. E aí a família Bolsonaro acabou se juntando em peso. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Foi a primeira vez que todos se juntaram em determinado assunto. E aí todos se uniram nesse ponto e se defenderam, alegando que a Michele Bolsonaro teria atropelado o ex-presidente. Eu separei um trechinho dessa fala da Michele, vamos ouvir. Tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita nacional. E além disso, Karime, teve grandes repercussões também de políticos. Vários políticos ficaram de um lado, defendendo os filhos de Bolsonaro, e outros políticos ficaram a favor da Michele Bolsonaro, como é o caso do Eduardo Girão, ele que é um senador da República e ele é um dos principais nomes ali daquela área do Nordeste. Só que na visão de muitos caciques políticos do PL, o Eduardo Girão ele não teria força suficiente para poder ganhar essa massa no Nordeste, para poder vencer essa disputa contra o PT em 2026. E aí eles queriam fazer essa aliança com o Ciro Gomes na expectativa de dominar o Nordeste e realmente voltar ao poder. E aí muitas pessoas nas redes sociais fizeram diversos comentários em relação a apoio a Michele Bolsonaro, porque o que comentaram, o que fizeram diversos comentários era de que princípios não se negocia. Então naquele momento ela estava certa na afirmação dela e que se fosse elas decidindo, elas também fariam a mesma coisa. E já sobre a posição dos filhos de Bolsonaro, todos concordam a mesma coisa, de que os filhos estão completamente desconexos da realidade, estão fazendo muita confusão, estão plantando a divisão no PL, e aí é esse o resultado, né, gente? Briga pra todo lado, e aí quem ganha é a oposição, né? Pois é, ainda não tem um nome, né, pra direita chamar de seu pra próxima eleição. Nathalie, vamos lá. Uma pesquisa do IPEM G6 mostra 2 cenários para a disputa presidencial em 2026 aqui no estado do Amazonas, tá?
E em todos eles, o Lula aparece com ampla vantagem sobre Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Tarcísio é o atual governador do estado de São Paulo, né? Enfim, mudou, né? Porque, bom, o Amazonas sempre foi Bolsonaro, sempre foi de direita. O que mudou? Manaus. Manaus é de direita, né? O Amazonas não. O Amazonas tem muito aquele sentimento de gratidão, né? Por aquela coisa de todas as questões sociais, Lula, né? Assistencialismo. Exatamente. Verdade. Mas a nossa capital nas últimas eleições realmente tem mostrado que o eleitor manauara é um eleitor de direita, diferentemente dos restantes, né? Do restante dos amazonenses. Mas na pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Norte Limitado, IPEN-G6, mostrou aí 2 cenários para a disputa presidencial, onde o Lula ali realmente seria, né, eleito como presidente do Brasil para os amazonenses se as eleições fossem no próximo domingo. E aí, né, 2 nomes que realmente foram colocados em evidência foi o do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e da Michele Bolsonaro, ela que é ex-primeira-dama do Brasil. E aí, nos 2 cenários, realmente, o Lula apareceu ali com uma ampla vantagem. No primeiro cenário, se ele fosse disputar com o Tarcísio de Freitas, 45,5% dos amazonenses votariam aí no presidente Lula para presidente do Brasil. Já no cenário 2, quando a Michele substitui o Tarcísio como principal nome para a oposição, ele aparece ali já com 27,7% dos votos. A gente percebe até uma queda, existe uma aceitação melhor entre os amazonenses com o nome do Tarcísio do que o da Michele. Mas os 2 cenários realmente mostram que o Lula seria o presidente para os amazonenses. E vale a gente reforçar, Karime, a gente tem até divulgado essa pesquisa nos últimos dias, porque cada dia eles trazem trechos novos, sim, né? Recortes novos mesmo. E essa pesquisa não aconteceu só em Manaus, tá, Kennison? Foram ouvidos mais de 2.000 eleitores em Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Presidente Figueiredo, Careiro e Altazes. Karime, Kennison, antes de você seguir para a próxima pergunta, eu queria só mandar um feliz aniversário para nossa ouvinte que faz aniversário hoje, e ela tá sempre aqui com a gente nas redes sociais, mandando fotinha, é a Jennifer Caroline. Parabéns, feliz aniversário, Jennifer. Parabéns, feliz aniversário. Ela é nossa ouvinte e ela assiste assiduamente, ela faz recortes nossos durante o programa, posta nas redes sociais, é uma querida amiga. Muito legal. Ela é muito querida nossa, um beijo pra você, feliz aniversário. Vamos lá, Kenneth. Então, vamos falar da CPMI do INSS. O ex-coordenador do órgão, Jucimar Fonseca, prestou depoimento de forma inclusiva e coercitiva. Ele atestou a credibilidade da Conafel, entidade que desviou cerca de 800 milhões de reais de aposentados e pensionistas. É sério, ele teve essa capacidade, Kenneth? Pois é, Karime, com certeza essa madrugada lá em Brasília, ela foi marcada por diversos desdobramentos e gravíssimos, viu, Karime? Inclusive da CPMI do INSS. E nessa ocasião, Karime, a gente tem até uma atualização que é daqui do estado do Amazonas. Gente, o ex-vereador de Manacapuru, Jucimar Fonseca da Silva, ele foi preso dentro da sala de depoimento, acusado de participar de um esquema que movimentou cerca de 6 bilhões de reais entre 2018 e também 2024, um dos maiores rombos já investigados no sistema previdenciário. Gente, o Jucimar, ele ocupava um cargo-chave, era coordenador geral de pagamentos do INSS e na prática ele assinava, liberava transferências em massa e de acordo com as investigações, ele era um dos nós ali centrais desse fluxo das transações que tem levantado suspeitas de fraude em descontos associativos e também acordos de cooperação técnica. A gente separou um trechinho do momento em que foi determinada a ordem de prisão contra ele, no qual palavra agora a gente vai ouvir o senador Carlos Viana, ele que é do Podemos de Minas Gerais, e a gente vai acompanhar o momento em que foi dada a voz de prisão para esse suspeito. Vamos ouvi-lo. Senhor Jucimar, por ter dito aqui que o senhor não foi convocado corretamente e por não ter dado as datas corretas que o promotor lhe perguntou sobre a sentença, o senhor está preso por calar a verdade. Determina a Secretaria-Geral da Polícia que conduz o senhor Jucimar para que o flagrante seja lavado.
Além disso, o senador ele informou que o Jucimar ele apresentou atestados médicos, faltou a perícia do Senado e também adiou por meses a sua obrigação de falar. A CPMI entendeu que ele estava obstruindo as investigações e nas falas à comissão, Jucimar negou qualquer envolvimento no esquema, negou indicação política e também disse que não pôde ter ali ser decisório, apenas uma sugestão técnica, o que ele mencionou. Mas os números contam diversas outras histórias. Karime, entre 2022 e 2024, os descontos explodiram. Foram 800 bilhões em 2022, 1,6 bilhão em 2023, 3,5 bilhão em 2024 e foi na gestão dele e também os acordos de cooperação técnica, eles saltaram de 16 para 40. Ou seja, Karime, muitas coisas ainda estão sendo investigadas e a gente já tem a informação. Jucimar Fonseca está preso decorrente dessa CPMI do INSS, Karime. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, polícia prende homem que sequestrou, agrediu e assassinou a ex-companheira. É um dos nossos assuntos em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, ele que está no trânsito e conta pra gente como é que está a volta pra casa agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Boa noite para você, Karime, Kennethson, os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, chuva em algumas partes aqui da capital amazonense, como a gente começou lá pela Zona Oeste, pelo bairro Compensa, onde o trânsito continua carregado por lá. A gente também fez o retorno pela Avenida São Jorge, toda a Avenida São Jorge, nesse sentido de volta para casa, centro-bairro, tá bastante congestionado por lá. Outra situação também de trânsito carregado é pela Avenida Djalma Batista, também volta para casa, né? Vários pontos de lentidão, são muitos veículos pela via e também com essa chuva, né, que cai nesse momento aí pela Avenida Djalma Batista, esses pontos que a gente falou, tá complicando ainda mais o trânsito, então é preciso redobrar a atenção. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Karime Leão. Então vamos lá, gente. Essa noite a previsão é de tempo encoberto com chuva a qualquer hora, tá? Sol o dia inteiro. A terça-feira foi de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia. À noite, como o André Meirelles falou, a chuva já começou. Bom, mínima 25 graus, a máxima não passou dos 30 graus. Chances de chuva 67%. Umidade relativa do ar de hoje ficou entre 72% e 95%. Para amanhã, quarta-feira, dia 3, a previsão é de sol com aumentos de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã, à tarde e à noite. A previsão, gente, é de temporal, tá? A mínima prevista fica em 25 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus, temperatura bem amena aqui para Manaus. As chances de chuva são de 77% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 96%. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje na entrevista do dia vamos conversar com a reitora da FAMetro, a professora Maria do Carmo Cefair. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, Ken. Muito obrigada pelo convite, tudo bem? Vamos aqui. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. Vamos lá, vamos falar de o saldão da FAMetro, né? Isso. Fim de 2025 e expectativa para o ano que vem. Perfeito, estamos aí. Então, vamos lá, quais foram assim os pontos que mais se destacaram esse ano e quais os planos para o ano que vem? Então, olha, como parte do nosso plano aí de expansão, nós inauguramos uma nova unidade na zona oeste, centro-oeste, que era uma das zonas que a gente ainda não tinha chegado, né? A FAMetro, ela está nas principais zonas de Manaus, na zona leste, zona norte, centro-sul. Então a gente chega na zona centro-oeste agora para fazer a diferença. E, claro, sempre na nossa programação tem a qualidade de ensino, que é o nosso foco sempre. Esse ano também nós tivemos assim a participação de vários alunos nossos em eventos fora inclusive do Brasil, se destacaram inclusive. Uma aluna nossa de arquitetura apresentou um dos
foram um dos poucos projetos sorteados no mundo, que foram 130, né? E o dela foi um selecionado, que é o Casa Rio, que foi apresentado na Bienal de São Paulo, Bienal de Arquitetura. Então, assim, a gente teve aí um resultado muito positivo por parte dos nossos alunos, mostrando o trabalho que a gente faz na parte da educação e também os nossos projetos de expansão que continuam de vento em popa. Agora, professora, falando sobre expansão, vocês também vão agora abrir um curso de medicina lá em Parintins, no interior do nosso estado do Amazonas. Conta pra gente, porque isso é muito importante, a gente fala tanto sobre saúde e principalmente saúde do interior do estado. Conta pra gente sobre esse objetivo lá em Parintins. Olha, na verdade, a FAMetro já abriu o curso, já temos a primeira turma. No mês passado, eu estive lá em Parintins para fazer a primeira cerimônia do jaleco. Já vamos agora para o nosso segundo vestibular em Parintins. Então, assim, para nós é uma satisfação muito grande, porque é o primeiro curso de medicina do Baixo Amazonas. Então, é um curso de investimento alto e que, assim, talvez outras pessoas tivessem, assim, algum tipo de restrição para abrir, tendo em vista o receio, né, da baixa aceitação. Mas foi um sucesso, é um sucesso. E eu acredito que isso vai trazer, assim, um desenvolvimento imenso para a região, não só pelo curso em si, mas por quê? Porque isso daí no futuro serão médicos trabalhando aqui numa zona, numa área que muito necessita desse tipo de serviço, né? Então, médicos da própria cidade, médicos de outras cidades do entorno. A FAMetro realmente, penso que com essa escolha abre portas para um novo estágio de desenvolvimento na medicina aqui no estado do Amazonas. Agora, para falar em medicina, professora, e como é que está a Santa Casa? A história da Santa Casa? Então, a Santa Casa, a gente caminhou junto ao IFAM com o projeto de reforma, porque como é um prédio que tem tombamento, é um prédio com características diversas, a gente precisa estar alinhado com as licenças do IFAM. Agora nós já temos a licença, vamos começar a trabalhar, né? Lá será o nosso hospital universitário, vai ser também um hospital de referência para o estado. Nós pretendemos colocar lá de início 200 leitos a serviço aí do povo do estado do Amazonas. Então, assim, a Santa Casa agora, depois do Hotel Tropical, será o nosso próximo passo. E eu acredito que ela, tanto quanto o Tropical, darão, assim, contribuições inestimáveis aqui para o nosso estado, né? E o Hotel Tropical? Todo mundo tem uma memória afetiva com o Hotel Tropical, sim, né? Como é que está, então, o andamento das obras? Como é que está tudo? Nós estamos em fase aí de, como se dizem, são os acabamentos, a decoração mesmo. O hotel está totalmente pronto, nós só estamos fazendo a montagem dos quartos, das áreas comuns. É um hotel muito grande, é um complexo, vamos dizer assim, totalmente repaginado, então que demandou um cuidado minucioso, tanto da parte de arquitetura, como agora de implementação hoteleira. Para ser um hotel 5 estrelas, para fazer parte do catálogo da bandeira Marriott, precisa se adequar a uma série de exigências que elevam, na verdade, o hotel para uma categoria internacional. E nós estamos inseridos numa categoria que é a Tribute Portfolio, que são hotéis icônicos que existem pelo mundo todo. São pouquíssimos que estão nessa categoria, então assim demanda muito trabalho e um rigor muito grande na montagem e decoração. Tem expectativa de data de... Eu penso que agora, final de dezembro, já está finalizado. Ele não vai ter uma inauguração como a gente gostaria de fazer o ano novo, porque nós optamos por celebrar os 50 anos de construção do hotel, que será em março de 2026. Que beleza. Perfeito, doutora. Agora vamos falar um pouquinho de política. É o assunto que com certeza movimenta os bastidores. A senhora é pré-candidata ao governo do estado do Amazonas e nessa última pesquisa agora do IPENG6, a senhora aparece em terceiro lugar nas pesquisas. Tô até com ela aqui na mão. Nós temos alguns cenários
Quando o prefeito Davi Almeida, ele entra na disputa, uma hipótese nesse cenário, a senhora aparece com um voto que chega até a 19,27%. E a senhora aparece em terceiro lugar. E já quando o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele não aparece na disputa, a intenção de voto aumenta ali para 23%, chegando até a 30,98%. Eu queria que a senhora falasse pra gente qual que é a estratégia que a senhora tem tomado nesse momento, principalmente em relação ao interior do estado, onde as porcentagens ainda precisam evoluir. Então, nós temos viajado para o interior e levando, como aqui também, né, essa proposta de mudança. Mas uma mudança real, estruturada, com projetos. Eu digo que eu já tenho projetos, eu não tenho nem planos, são projetos mesmo que estão aí para que as pessoas possam vislumbrar tudo aquilo que eu quero trazer de novo para o Amazonas, né, para as cidades do interior, projetos com matrizes econômicas, uma proposta, enfim, de desenvolvimento. Nós precisamos avançar. Eu tenho andado pelo interior e a minha proposta tem sido muito bem recebida, ao contrário do que as pessoas assim imaginam. Hoje o interior está conectado, as pessoas estão mais sensíveis. Estão nas redes sociais, acompanhando tudo, né? Estão nas redes sociais, acompanham, são críticas, principalmente, especialmente o eleitorado mais jovem, que anseia por mudanças que mudem de fato a vida deles e a vida das famílias deles. Eu ouvi outro dia de um cacique, ele disse: eu sou pescador, mas meu filho vai ser doutor. Então, assim, esse anseio está no coração do povo. E eu acredito que a gente tem conseguido passar essa proposta. Daí, esses números que, para mim, são surpreendentes, mas não necessariamente, vamos dizer assim... definem o jogo. Não, de jeito nenhum. Até porque, se você observar os meus adversários, um é senador, né, tem 30 anos aí de estrada, e o outro é o atual prefeito. E a Maria do Carmo é só uma... reitora. E está aí no páreo. Estou no páreo. Então, dessas propostas que você falou que já tem, quais são as que, de repente, você, não, essa é a minha menina dos olhos, esse ponto é o que eu quero levantar? Pode trazer pra gente? A minha menina dos olhos é um projeto estruturado, planejado e, inclusive, feito com mãos experientes de quem criou o agronegócio no sul do país para trazer aqui para o nosso estado. Eu ouvi muita gente dizer: o nosso estado não tem condições plenas de avançar e de nós nos tornarmos autossuficientes na produção de alimentos. Porque se nós nos tornarmos autossuficientes, já daremos um grande passo. Haja vista que hoje nós importamos quase tudo que... Quer dizer, nós consumimos muita coisa que vem de fora. Talvez as pessoas nem imaginem, mas imagine comprar banana do Nordeste. A gente importa peixe aqui dos nossos vizinhos de Rondônia e nós temos aí à disposição uma possibilidade enorme. Tem um agronegócio aqui estruturado de formas diferentes, tem a agricultura familiar, onde você colhe praticamente tudo aqui no nosso estado, e tem no sul do Amazonas um agro que tem potencial enorme, e nós vamos investir para que o Amazonas também seja agro. Agora, doutora, me pergunte uma situação, porque assim, hoje a gente observa o reflexo do governo atual. A gente tem diversos pontos que são críticos nessa atual gestão. A gente já falou hoje e durante a semana sobre saúde, que é algo que é latente para a população, que a população tem reclamado constantemente. A gente fala sobre educação, que está em último lugar do Enem. A gente fala sobre segurança pública, que a situação está precária. A gente recebeu aqui o Coronel Ross, que ele disse que o próximo governador que vier, ele vai demorar quase 10 anos para poder recuperar tudo aquilo que a gente perdeu na área de segurança pública. Como é que a senhora avalia esses principais pontos que hoje o amazonense sente na pele, o drama de não ter essa gestão comprometida com esses temas? Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Isso eu digo com toda certeza. 4 anos serão suficientes para que você tenha uma mudança sensível. Como eu estou falando, eu estou fazendo projetos já, elaborando, para que no dia seguinte, eu tenho certeza que eu serei vitoriosa, nós vamos virar a chave de imediato. E assim, eu já disse isso antes, a gente precisa realmente de um choque de gestão. Não dá para dizer, olha, agora eu vou ver isso e depois aquilo. Não. Eu penso que a gente já tem que estar olhando quem serão as pessoas com quem a gente pode contar para
elaborar junto com a gente um projeto para a área da saúde, para a área da segurança, né? Infraestrutura, o Estado. Educação nem se fala. Educação é minha área e é uma área que eu tenho muita pena de ver como nós estamos, né? Mas hoje nós precisamos avançar com um trabalho sério. Eu acho que realmente a gente tem capacidade de mostrar o que a gestão é capaz de fazer. E eu me sinto habilitada para isso, porque esse é o meu dia a dia, esse é o nosso trabalho, e a gente tem assim provas concretas de que a gente consegue, porque nós somos um exemplo de eficiência, de competência e de bons resultados, né? Na FAMetro nós sempre trabalhamos perseguindo as nossas metas, fazemos nossos planejamentos e os resultados vêm naturalmente. E eles até nos surpreendem. Geralmente nós somos mais, vamos dizer assim, comedidos, e os resultados vêm muito bons para nós. Para você superam as expectativas, superam, né? E muitas expectativas, é impressionante. Mas é bom que a gente pelo menos mantenha o pé aí, né? Então eu acho que não vai ser diferente no governo do estado do Amazonas. Nós precisamos realmente mudar a realidade que a gente tem, e a minha visão de gestão, de levar algumas situações que a gente tem na vida privada, na iniciativa privada, para nossa gestão pública. Hoje não tem mais diferença, não existe mais diferença entre um e outro. É gestão pura e simples. Tá Perfeita. Ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, e sempre que precisar a gente está à disposição. Estamos também à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Conversamos com a reitora da FAMetro, professora Maria do Carmo Cefair. Você está ouvindo 18 Horas. Gente, a polícia prendeu um homem identificado como Edinaldo Soares de Lima. Ele sequestrou, agrediu, maltratou e até ateou fogo em parte do corpo da ex-companheira dele, de 43 anos. Uma crueldade, e segundo a polícia, a vítima era deficiente visual, gente. Ela chegou a ser internada numa unidade hospitalar, mas morreu 20 dias depois em decorrência das queimaduras e também de maus tratos, já que ela estava há mais de uma semana, Karime, sem se alimentar. Uma crueldade. Daí é um exemplo do porquê que o estado do Amazonas é o maior em número de feminicídios do Brasil. Vamos acompanhar mais esse absurdo, mais esse assassinato, mais esse crime, agora com o repórter André Meireles. Boa noite, André. Foi preso sim, Karime, Kennedson, boa noite pra vocês, pro ouvinte. Olha, é um crime aí que chamou bastante atenção. Ele aconteceu, na verdade, no dia 13 de julho desse ano, ali do bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. E, infelizmente, a vítima morreu alguns dias depois de dar entrada ali no hospital devido às graves consequências desse crime. A delegada Marília Campelo, da Delegacia de Homicídios, disse que a mulher que viveu com esse suspeito aí há mais de 20 anos, ela inclusive tinha uma deficiência visual. Ela foi retirada de casa pelo suspeito, que a levou para um local desconhecido, ou seja, um sequestro aí praticamente. Isso tudo sem que a família soubesse ali do paradeiro dela. E lá ele cometeu vários crimes contra ela, inclusive de queimar parte do corpo. E também ele deixou ela ali sem comer e beber por mais de uma semana, como explica a delegada. Ela foi encontrada em uma situação deplorável, em uma rede, sem poder andar, porque ela não estava conseguindo andar. Ela também tinha deficiência visual, também era portadora de doenças como diabetes e outras. Ela estava com queimaduras de 3º grau no abdômen, várias marcas de lesões, escoriações, de outras agressões antigas, além de feridas da própria doença que ela possuía. Com muita fome, o local muito sujo, realmente uma situação deplorável em que ela foi encontrada pelas irmãs dela, levada imediatamente a um hospital, onde recebeu atendimento médico, chegou a ficar aí cerca de 12 dias ainda, tentando, lutando pela vida, mas veio a falecer no dia 2 de agosto.
Pois é, o casal morava apenas com a filha de 14 anos, que ficou sozinha por um bom tempo. Os outros filhos do casal acabaram saindo de casa devido às agressões, à briga ali entre o casal. Depois que esse resgate aconteceu, a vítima, como já foi explicado, chegou a ser levada para o hospital, não resistiu aos ferimentos e o Instituto Médico Legal apontou ali como causas da morte queimaduras, ali vários hematomas, que ela vinha sendo agredida há muito tempo. A prisão do homem aconteceu no meio da rua, ali no conjunto Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Agora ele vai responder pelo crime de feminicídio. Ele passa por audiência de custódia e permanece à disposição da justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. É mais um caso absurdo que mostra como o ódio dos homens está crescendo. Como que existem homens que se sentem no direito de matar, de agredir, de subjugar as mulheres. Como é que eles se sentem donos da razão e donos dessas pessoas? Nós estamos vivendo ultimamente uma escalada absurda no Brasil inteiro de mortes, de feminicídio, casos violentíssimos. A gente tem falado aqui, o rapaz que atropelou a mãe, a mulher que era namorada, ela perdeu as 2 pernas. Aquele funcionário do Rio de Janeiro que entrou e assassinou as 2 gestoras porque não gostava de receber ordens de mulher. São vários casos, gente, que só demonstram que a sociedade está doente e que é preciso todos da sociedade numa ação contra a violência que acomete a mulher e que matam mulheres diariamente. Novamente, o estado do Amazonas é o que mais mata mulher, é o maior número de feminicídios do Brasil acontece aqui no estado do Amazonas. 180 é o DISC contra a violência contra a mulher. Qualquer pessoa deve ligar para denunciar casos como esses de agressão contra a mulher. 180 é o DISC que você pode salvar a vida de uma mulher. Você está ouvindo 18 horas. O Polo Industrial de Manaus voltou a quebrar recorde e promete fechar o ano no azul, gente. Foram mais de 189 bilhões de reais gerados pela indústria do Amazonas de janeiro até outubro. Agora, Kennedy, o que esses números realmente significam aqui para quem vive, para quem trabalha aqui na cidade? Quem traz os detalhes é a repórter Rodinéia Araújo. Então, Rodinéia, o Polo Industrial de Manaus está vivendo o melhor momento da história. Tá sim, o Polo Industrial de Manaus vive um dos momentos mais fortes dos últimos anos. Antes mesmo de dezembro chegar, o Polo Industrial já bateu o recorde 2 vezes seguidas. Em outubro, as fábricas incentivadas da Zona Franca de Manaus faturaram mais de 21 bilhões e 400 milhões de reais, superando o recorde de setembro. E quando a gente soma tudo, de janeiro a outubro, o número impressiona, quase 190 bilhões de reais, um crescimento de mais de 10% em relação ao ano passado. Mas não foi só o dinheiro que cresceu, não. O emprego também ganhou fôlego. Em 2025, a média de trabalhadores do Polo Industrial passou de 131 mil pessoas entre efetivos, temporários e terceirizados, quase 7% a mais do que no ano anterior. Só em outubro estavam lá dentro mais de 129 mil trabalhadores garantindo renda para milhares de famílias amazonenses. Alguns setores puxaram esse salto: informática, 2 rodas, eletroeletrônicos, químicos, mecânicos e termoplásticos continuam liderando no faturamento. E tem segmentos surpreendendo, viu? Como vestuário e calçados, que cresceram mais de 40%, e o setor relojoeiro com quase 30% de alta. A produção também acelerou. As motos passaram de 1.800.000 unidades no período. Ar-condicionado, monitores e tablets também registraram aumento. Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, o recado é claro: os números mostram a força da Zona Franca e o impacto direto na vida das pessoas com estabilidade e mais emprego. O faturamento do Polo Industrial de Manaus no último mês de outubro alcançou a ordem de 21,46 bilhões de reais, superando o mês de setembro, que foi 20 bilhões de reais. Isso, no acumulado de janeiro a dezembro, já alcançou 189,53 bilhões de reais, o que indica uma nova quebra de recorde de faturamento durante o ano de 2025.
Os trabalhadores de chão de fábrica ultrapassam 131 mil trabalhadores, seguindo exatamente a ordem de crescimento que a gente tem acompanhado durante todo o ano. Legal, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está. Volta para casa agora às 7 horas em ponto, André Meirelles. Boa noite mais uma vez. Olha, na Avenida Cosme Ferreira, próxima à Feira do Coroado, no sentido bairro Centro, segue carregado com retenção e lentidão para quem passa pelo trecho. Na Avenida Djalma Batista, no cruzamento com a Rua Pará, o trânsito é moderado, mas segue intenso. Um pouco mais à frente, já nas proximidades do Shopping Plaza, o fluxo pesa de novo ali com o trânsito carregado, com movimentação lenta. Por outro lado, a Rua Maceió, no cruzamento com a Salvador, segue com boa fluidez, sem grandes pontos de retenção. Volto com vocês. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Agência Brasileira de Inteligência apontou os principais riscos para as eleições de 2026. Cita interferência externa, o uso de inteligência artificial e a atuação do crime organizado. Os alertas estão presentes no documento Desafios de Inteligência, edição 2026, que avalia riscos de segurança para o Brasil no próximo ano. A ABIN diz que a eleição vai exigir de órgãos de inteligência a capacidade de antecipação e resposta diante de ameaças nos mais diversos segmentos. Aponta a desinformação como elemento central da deslegitimação do processo eleitoral, sobretudo em ambientes digitais, e agravada pela manipulação tecnológica decorrente das inovações da inteligência artificial. Mas o que deve preocupar o cidadão do Amazonas é o que a ABIN constatou, uma crescente simbiose entre a criminalização da política e a politização do crime, e evidencia a capacidade de facções criminosas de influenciar o processo eleitoral. E é na Amazônia e no Amazonas que as facções comandam áreas extensas com grande influência econômica a partir do narcotráfico e do garimpo ilegal. 18 horas. 7:02, o 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horas. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.